que foram os olhos dele. Sim, deve ter sido isso. Um de seus olhos parecia o de um abutre. Uma pupila azul clara, um tanto embaciada. Toda vez que ele o fixava em mim, eu sentia gelar-me o sangue. Desse modo, amadureci gradualmente a ideia de assassinar esse velho e, portanto, de me livrar para sempre da sua presença. Começo com O Coração Delator de Edgar Allan Poe, porque esse comecinho deu o título a um filme, que é o filme que eu vou fazer o vídeo hoje. Eu tô falando de O Pálido Olho Azul. Sim, é sobre esse filme que mistura mistério, policial e terror que eu falo aqui hoje. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem no Insta, que tem conteúdos diferentes, e também tem newsletter, sempre com link na descrição do vídeo. Pois é, gente, hoje eu vou falar de O Pálido Olho Azul, que estreou em 2022 na Netflix, e acho que a gente começa com uma primeira polêmica, quando eu digo que esse filme é um terror. Então, eu acho que ele não funciona muito bem como terror. Para mim, funciona como mistério, policial e suspense. Eu o classificaria assim, mas essa é só a minha opinião. Então vamos lá, com um cenário diferente, eu tô aqui aproveitando um pouco uma semana de férias, então vocês vão ouvir o galo cantando, os cavalos, vocês vão ouvir os cachorros, sim, tem um monte de som de animais aqui no sítio, então não estranhem. E eu também vou ficar com o rosto bem brilhante, porque o calor, gente, tá demais. Pois é. O Pálido Olho Azul é bem inspirado nesse conto do Edgar Allan Poe, O Coração Delator, mas não só nele, a gente vai ver um pouco da queda da Casa Usher, tem várias referências ao Edgar Allan Poe. Então vamos lá, um pouquinho pro elenco, direção, e eu tô falando da direção do Scott Cooper, que também fez Hostis em 2017. Eu acho que ele não tinha uma experiência importante em terror e se aventurou por esse gênero. Como terror, na minha opinião, não funcionou, mas como suspense, gente, eu adorei. O filme, na minha modesta opinião, já adianto aqui a conclusão do meu vídeo, eu super curti esse filme, acho que tem um clima sensacional. E aí, vamos lá, porque não fica só nessa história e ter referências a contos do Edgar Allan Poe. A gente, voltando um pouco na biografia do Edgar Allan Poe, a gente vai ver que ele nasceu em Boston em 1809 e 40 anos depois vai morrer em Baltimore. E ele nasce, se não me engano, os pais dele eram artistas, ator, atriz, tinha uma vida meio maluca e ele acaba sendo meio que adotado por um amigo que dá a ele o nome Allan Poe, é John Allan. Ele e a esposa dele adotam o Edgar Allan Poe e tentam dar um rumo na vida do menino. Ele era abastado, o John Allan, então ele vai possibilitar que ele estude muito bem o Edgar Allan Poe. Ele vai frequentar um semestre na faculdade da Virgínia, se não me engano, mas acaba brigando com esse padrinho dele, vamos dizer assim, e ele vai se alistar na academia West Point, até ele ser dispensado. Ele vai ficar uns 2 anos por essa academia. E é aí, exatamente como o cadete Edgar Allan Poe, que a gente vai situar a nossa história. O que acontece? Deixa eu fazer a sinopse da história. Acontece um crime nessa academia americana que fica ali próximo a Nova York, West Point, eu acho que é próximo a Nova York, eu não tenho muita certeza. Acontece um crime, aí chamam um investigador
que é o Christian Bale, vai ser vivido aí pelo Christian Bale. Eles chamam esse investigador muito renomado, que tá meio entregue à bebedeira naquele momento, com problemas particulares, tal. A mulher, acho que morreu e a filha tá desaparecida, é o que ele diz. Mas procuram esse investigador, que ele seria o único capaz de solucionar o quanto antes essa morte estranha que aconteceu na academia, e vai também abafar esse caso o quanto antes. Isso não pode transparecer. O Christian Bale, quando chega lá, o investigador Landor, acho que é esse o nome do investigador, ele vai se deparar com um rapaz, um cadete, que supostamente se matou, né? Ele foi enforcado, né? Teria se suicidado, mas o problema começa a acontecer depois desse fato. Ok, se ele se matou, não teria tanto problema assim. Dava para abafar isso sem muitas perdas para a academia, mas a partir do momento que o corpo é levado para algum lugar dentro da academia, ele é violado. Violado no sentido de que ele tem o peito aberto e o coração arrancado. E é essa a parte que chama a atenção dos coronéis ali, do pessoal da alta cúpula dessa academia, e eles querem tentar resolver a questão o quanto antes. Então, gente, no elenco eu já adiantei o Christian Bale vivendo esse investigador que é chamado, mas a gente tem atores bem veteranos como o Timothy Spall e o Toby Jones, que eu mostro aqui numas imagens para vocês ligarem o nome ao ator. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer isso. Além de uma Gillian Anderson, Arquivo X, fazendo a esposa do médico. Tem um médico no local que vai dar aí as informações sobre o óbito e coisa e tal. E ela vive essa esposa do médico, que também tem uma filha muito bonita e tudo mais. E o que eu destacaria é o ator Harry Melling. Quem é Harry Melling? A gente vai lembrar mais dele, quem é fã da saga Harry Potter, vivendo o papel de Dudley Dursley, o primo do Harry Potter. Sim, ele é o primo do Harry Potter, que faz brilhantemente esse papel. Mas ele, gente, depois de sair da saga Harry Potter, eu até me arriscaria dizer que ele é um dos atores mais profícuos, assim, com uma produção mais interessante desde que deixou o elenco do Harry Potter. Ele fez, por exemplo, o filme super perturbador, na minha opinião, O Diabo de Cada Dia. Ele vive um pastor, para quem assistiu esse filme. Eu nem fiz vídeo dele aqui no canal, porque é o tipo de filme que quando eu terminei de assistir, eu não tinha certeza se eu tinha detestado ou não. Tinha sido um bom filme, porque ele é perturbador. E eu, às vezes, me perturbo com esses filmes. Ele também fez o divertidíssimo A Balada de Buster Scruggs, dos irmãos Coen. Gente, eu tenho que fazer sim um vídeo aqui no canal. São vários contos aproveitados pelos irmãos Coen e vira um filme maravilhoso com umas cenas assim que são impagáveis. Nesse aí, o Harry Melling vive um ator de circo que não tem nem os braços nem as pernas. É um circo meio que desse, sabe, o circo dos horrores para ganhar dinheiro. Então ele é explorado nesse circo, contando histórias, porque ele é realmente assim, esfuziante falando. Ele tem uma pegada para contar histórias maravilhosa. Então o cara que o explora nesse circo usa essa imagem de não ter braços nem pernas para atrair o público, e o garoto dá conta do show, assim. É um dos contos que a gente vê na Balada de Buster Scruggs.
Ele é impressionante, o Harry Melling, gente. Isso que eu tenho que dizer para vocês. Ele que era gordinho quando mais jovem, ele começou a atuar com 10 anos. Ele vem de uma dinastia de atores. O fato é esse. Então ele vem já com um passado aí, uma genética que o favorece muito. Mas ele é brilhante, esse menino. A forma como ele encarna da personagem é algo incrível. E ele vai viver o cadete Edgar Allan Poe, que de fato esteve nessa academia nesses anos aí de 1830, quando se passa a história. Então, o Bale, né, o Christian Bale, chega para investigar. Tá tudo muito esquisito, é um clima super sombrio, veja, a ideia do diretor é um terror. Então o clima é de terror. Mas acho que não funciona, não vai te pegar como, não vai te assustar, mas vai te instigar. E eu acho esse mérito bem importante, na minha opinião, né? Então, o Edgar Allan Poe logo se apresenta para o investigador, dizendo que pode ajudá-lo. Porque tem mensagens cifradas, tem um diário do rapaz que foi morto, ou que se suicidou e teve o coração arrancado e coisa e tal. É uma bela trama com um belo plot twist, sim. Preparem-se para desvendar, é um mistério, é um policial que você tem que desvendar quem matou o rapaz. E aí uma série de outras coisas vão acontecendo, o clima é sombrio pra caramba, não vai chegar a te assustar, mas dá, acho que uma atmosfera interessante para o tipo de suspense que acabou acontecendo. Então, durante todo o filme, a gente tem outras referências a Edgar Allan Poe, como corvos a dar com pau, em várias cenas. Tem uma referência à queda da casa de Usher, ao escaravelho de ouro e assim vai. Mas sem dúvida, o título, né, o Pálido Olho Azul, vem daquele trechinho que eu li para vocês no começo do vídeo, onde, aliás, esse conto, né, O Coração Delator, é de um clima assim meio apavorante, é um dos melhores contos do Edgar Allan Poe, na minha opinião. Ele é perturbador, ele é instigante, ele é aterrorizante, ele é Edgar Allan Poe. Eu adoro Poe e acho essas menções no filme muito legais e te instigam, criam esse suspense. Eu vou parar aqui a sinopse. É o tipo de filme que você tem que assistir para ir descobrindo cada fala, cada trecho, os bilhetes, as pistas que são deixadas e descobrir quem é o assassino do rapaz e se deliciar com essa encarnação de Edgar Allan Poe que o Harry Melling consegue fazer. Ele é o Edgar Allan Poe, gente. É aquela esquisitice total do Edgar Allan Poe. Tá ali, aquele jeitão pra bebedeira, pra se perder com a mulherada, porque esse é o fato, né? Parece que ele foi expulso da faculdade, ou teve que sair da faculdade e da academia porque se acabou em bebida e com as mulheres. Pois é, ele vai mostrar um pouquinho disso pra gente e é fantástico, gente, eu super recomendo. A nota não é brilhante, é 6.7 no IMDb, mas eu daria uma nota mais alta, eu gostei. E o final você fica tipo, o quê? Sabe? Um belo plot twist. Então aqui fica a minha sugestão. Na Netflix vocês encontram o Pálido Olho Azul, disponível para ser assistido. Encarem como um suspense e aí vocês não vão se decepcionar. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.